Janeiro é o mês em que os estaduais tomam a nossa atenção e para 2026 a gente tem se esforçado ao máximo para trazer todas as informações possíveis para que você que acompanha o 45 minutos possa ter também um acompanhamento pleno dos principais estaduais no Brasil. E por que a gente está dando essa nova carga em 2026? Porque é um ano de mudança no calendário da CBF, uma determinação mais rígida da CBF para cada federação se adequar dentro de um recorte ali de 11, 12 datas. E esse programa a gente vai mostrar como cada federação fez o seu dever de casa, como cada federação conseguiu encaixar o seu estadual dentro das datas oferecidas pela CBF. E aí, Minhoca, a gente tem, mais uma vez, como critério, os 3 estaduais do Brasil com equipes nas séries A e B, tá? Tendo pelo menos uma equipe na série B, a gente traz aqui para dentro desse nosso conteúdo, tá? Então são 3 estaduais e algumas fórmulas que a gente vai mostrar que se parecem, não tem nenhuma idêntica. Tem sempre um detalhezinho ou outro que faz uma diferença, mas a gente vai blocar aqui em níveis de dificuldade de compreensão. Vou chamar dessa forma, tá? Mas, Minhoca, antes da gente trazer o primeiro nível, que é daquela turma que fez o fácil, o básico e quase sempre o justo, eu queria uma análise geral tua de tudo que você viu. Você acha que, numa análise geral, as federações cumpriram bem seus deveres de casa de se encaixar nesse novo calendário? Pois é, Fred, eu vejo que fez uma possibilidade mais possível. Eu acho que a grande diferença do calendário, que afetou mais os estaduais, é aquela situação onde as federações, até o ano passado, tinham muito peso, que era o quê? Se você não vai bem no estadual, meu amigo, se você não tiver garantindo uma vaga de Copa do Brasil, indo para a Libertadores e tal, como quase aconteceu com o Botafogo, quando o Botafogo foi muito mal ano passado no Carioca, o Corinthians, né, de 2024, que teve aquela arrancada que estava praticamente, e até afetou, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil 2025, quase ficando de fora da Copa do Brasil, depois O daquela Santos arrancada de precisou ganhar a 2024. Série B. O Santos, que ficou de fora, né, também de uma edição da Copa do Brasil. Então, com essa nova mudança que aconteceu das equipes da Série A garantidas já a partir da fase 5, esses estaduais, vamos ver como é que vai ser na prática isso. Isso. Porque como vai ter conciliar em certa parte ali com o Campeonato Brasileiro, eu não sei se diretamente isso afeta. Mas, claro, eu acho que a primeira coisa é saber quando tiver, e aí queira ou não, pegando o Campeonato Paulista, que é o principal deles, né? Um jogo importante, um clássico, por exemplo, vai ter Santos e São Paulo antes de um São Paulo e Santos no Brasileirão. Como é que isso vai ser na matemática, entendeu? Isso. Um jogo de Campeonato Paulista da fase de grupos e um jogo do Brasileirão. Vão ser força máxima, Santos e São Paulo vão colocar nos 2 jogos na sequência. Então é uma situação que a gente vai ver aos poucos em meio a uma preparação, porque logo de cara você vai ter em janeiro jogo já valendo de Série A e 3 pontos importantes. Então, nesse sentido, eu vejo que foi a medida mais acessível que cada estadual, cada federação acabou fazendo. No geral, acho interessante dar essa garantia de uma equipe, né? Que, tipo assim, não, se eu conseguir minha permanência na Série A ou garantir o acesso para a Série A, aquilo que acontece no estadual, então já está de bom tamanho, assim, não precisa se preocupar tanto, assim, como, por exemplo, equipes como Palmeiras e Flamengo, que pode colocar um time sub-20 se quiser, mesmo assim, mas, queira ou não, tem aí a TV envolvida e a TV quer, queira ou não, que as principais peças, né, de cada time estejam presentes. E Então, tem acho mais que um foi uma detalhe, medida. Minhoca. E tem mais um detalhe que complementa e que aumenta, na verdade, a nossa interrogação. É que quando o brasileiro começar, no último final de semana de janeiro, basicamente, todos os estaduais, tá? Acho que com exceção do Paulista, que tem uma primeira fase mais longa, mas todos já vão estar vivendo a última ou penúltima rodada da fase de classificação. Ou seja, no final das contas, o que a gente realmente vai ver, e é por isso que a interrogação fica ainda maior, é o choque das datas da Série A com eliminatórias nos estaduais, com mata-mata. E aí eu tenho o exemplo que você falou um São Paulo e Santos. Agora, imagine o São Paulo e Santos na semifinal
com um São Paulo e Remo em Belém no final de semana. Eu não sei exatamente. Talvez, eu não descartaria que talvez a Série A acabe vendo alguns times alternativos ali no começo. Pode ser. Tenho dúvida. Sim, Não tenho essa sim. resposta. Ninguém tem, né, Minhoca? Eu acho que vai do contexto inclusive, de urgências de cada time, de demandas de cada time, né? Até porque a gente sabe que tem elencos diferentes. Uma coisa é o elenco do Flamengo, que você tem um titular, um reserva e até um terceiro time ali com possibilidades de enfrentar, por exemplo, né, um Remo jogando no Rio de Janeiro. Mas para outras equipes não, que aí já tem ali uma ideia de um time titular, imaginar. E tudo isso que a gente vai ver, diferentemente dos outros anos, sem margem para situações, vamos lá, tropeços e jogos vão acontecer. Então, por exemplo, um time considerado mais alternativo, pode ser que dali aconteça que um jogador sem tanto prestígio inicial comece a demonstrar a possibilidade de ser um titular. E um titular que se especula muito, uma grande contratação de uma dessas equipes, chega lá, não está jogando tão bem, e aí um jogador começa a se destacar jogando no estadual, um clássico estadual, a ponto de ganhar uma titularidade. Então, acho que essa dinâmica a gente vai saber, claro, esse é o primeiro ano, a gente vai ter uma noção real, mas eu acho que ao longo dos próximos anos a gente vai ter uma real noção como cada clube trabalha, né? Como, por exemplo, o melhor exemplo disso é o Botafogo nos 2 últimos anos. É assim, o mundo caindo no Campeonato Carioca e pouco importa. Pouco importa se vai ser lanterna, se vai ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca, o Botafogo só estava preocupado realmente com as competições mais à frente. É isso, Mioca. Então vamos começar essa nossa apresentação, tá? E a gente começa pelos 4 estaduais que escolheram fazer o fácil, tá? Campeonato Baiano, Campeonato Pernambucano, Campeonato Alagoano e o Mato Grossense, tá? Esses 4 adotaram o mesmo eixo de campeonato, que é todo mundo contra todo mundo, em jogos únicos, obviamente, não são ida e volta. A primeira fase, todo mundo contra todo mundo. Tem uma diferença na classificação, tá? Na quantidade de classificados. O baiano e o alagoano, eles são o básico do básico. Classifica 4, semifinais em ida e volta. Tá? Acho que no baiano não, acho que no baiano é só. Não, o baiano é o mais básico de todos. O baiano é o mais tipo básico, assim, é só um jogo, né? Isso. E o jogo da final. É isso. E o alagoano, porque o baiano são 10 times, o alagoano são 8, tá? Isso, então, baiano e alagoano classificam 4, semifinais, final, e tá resolvido. O baiano, tudo em jogo único, o alagoano, tudo em ida e volta, tá? Tanto a semifinal quanto a final. E essa diferença de 2 datas, ela se explica justamente nos 2 times a menos que a Federação de Alagoas conseguiu reduzir para esse ano. No caso de Pernambuco e do Mato Grosso, eles criam aquela meia quarta de final, né? Uma etapa que antecede as semifinais. Você classifica 6 equipes, tá? No caso do Pernambucano, chama atenção porque são 8 clubes e 6 se classificam. O primeiro e o segundo já vão esperar na semifinal e terceiro, quarto, quinto e sexto se enfrentam em cruzamento olímpico, tá? Nas quartas de final, aí sim, em Pernambuco, jogo único, tá? A gente tem um outro detalhamento de cada campeonato, e eu vou passar essa tela pra gente comentar, mas, Minhoca, fazer o básico é sempre um dos melhores caminhos possíveis, né? Eu gosto das saídas do dever de casa feito por Bahia, Alagoas, Pernambuco e Mato Grosso, porque, no final das contas, são campeonatos em que você não tem qualquer contestação de justiça esportiva, né? Eles são muito amarradinhos dentro do que há de mais básico, né, Minhoca? E no caso, não, as federações elas não olham para uma proteção para os principais clubes, que a gente vai ver daqui a pouco nos estaduais mais à frente, né? Que, por exemplo, não tem uma proteção específica para o Sport, para o Santa Cruz, para o Náutico no Pernambucano, não tem para CRB e CSA no Alagoano. Então pode ser que CRB e CSA se enfrentem antes da final. Bahia e Vitória pode se enfrentar na semifinal do Baiano, né? Pode acontecer dos grandes de Pernambuco também não ter. Então o Retrô e mais à frente tem uma vantagem, né? Ou
por acaso uma outra equipe consiga surpreender também. Então, esse é um contexto que geralmente tem até acontecido algumas vezes. A gente viu recentemente o Vitória ficar de fora de várias semifinais, né? O próprio futebol pernambucano, né? Como a gente viu o Santa Cruz, que estava em um momento ficou sem divisão, por exemplo, exatamente por conta do estadual. Então, esses campeonatos, eles são mais simples, mas obviamente tem essa possibilidade de que uma final aconteça de um time mais pesado contra um time sem tanta expressão. E o jogo, a final antecipada, se torna sendo uma das semifinais, né? Então, essa é a possibilidade. No caso do Mato Grosso, eu não diria, porque o Cuiabá, de fato, é aquela, como você até falou aqui da outra vez com o Celso, né? Basicamente o Bayern de Munique de lá, é basicamente isso. O Cuiabá, e no ano passado, o Primavera, o Guto Ferreira, conseguiu essa proeza e perdeu o título que estava bem na mão. É isso, Minhoca. Inclusive, para deixar muito claro que essa sua visão ela se confirma na prática, o Vitória passou várias edições sem conseguir alcançar as semifinais do Baiano, tá? A final do Pernambucano do ano passado foi Sport Retrô, tá? Tem realmente essa margem. Nessa tela aqui a gente vê um pouco mais de detalhamento. Só queria chamar a atenção, de uma forma geral, para o fato de que o Baiano e o Alagoano respeitaram exatamente as 11 datas, tá? E a gente já explicou como cada um fez isso, né? Como o Baiano são 10 equipes, precisou que a semifinal e a final passassem a ser em jogos únicos. O Alagoano reduziu para 8 equipes e aí consegue fazer semifinal e final em jogos de ida e volta, tá? Uma diferença entre os dois campeonatos é que na Bahia são 2 rebaixados, em Alagoas apenas um rebaixado, até porque são 8 equipes, tá? E aí quando a gente vai pro Pernambucano e pro Mato Grossense, são 2 modelos com classificação de 6 clubes, né? A gente acabou de explicar. A diferença é que um tem 10 equipes, outro tem 8. Né? O Mato Grossense tem um jogo apenas, partida de ida nas quartas de final. O Pernambucano é tudo ida e volta, o que significa 13 datas para o Pernambucano, 14 para o Mato Grossense, que estica mais, Minhoca. A gente tem aqui numa tela 4 campeonatos que vão de 11 a 14 datas, mas inclusive tem um vídeo nosso aqui em que a gente detalha o calendário página por página, dia por dia, e a gente mostra que se você não tem um clube da Série A, dá para encaixar mais do que 11, 12 datas dentro do seu campeonato. Sobretudo quando você não tem clube na Série A, quando você não tem carnaval, né? Isso. Aí você consegue distribuir e fazer o que o Mato Grossense vai fazer, tá? 14 datas. Não vai precisar ter jogo domingo, terça, quinta e domingo. É usando fim de semana e meio de semana. Ou seja, a Federação Mato Grossense foi no limite, no máximo possível, sem dar nenhuma margem de erro, né? As federações aqui do Nordeste acabam respeitando mais o carnaval, né? E no caso da Bahia, com 2 clubes na Série A, então realmente o limite era a única coisa que o Mato Grossense respeitou foi as datas da Copa do Brasil, né? Então, sim, quando tiver realmente os representantes da Copa do Brasil, deixando o meio de semana livre ali, sem estadual. E lembrando que tanto Pernambuco quanto o Ceará, que a gente vai ver daqui a pouco, quando o campeonato foi criado, eles tinham clubes na Série A. Então, eles precisaram de ajustes, podendo ter a possibilidade de terem clubes na Série A. Por isso, o Pernambucano tem 8 times. Sim. Se Evandro soubesse que o Sport seria rebaixado com antecedência, ele poderia ter colocado os 10 times. E olha que o Sport deu muita condição, né? Não, deu, mas aí a regra da segunda divisão já estava estabelecida, né? Mas, de toda forma, é isso. O Cearense, de fato, tanto que foi ali na última rodada, de fato, que os dois acabaram sendo rebaixados, mas ainda também com margem, né? Vai ter, por exemplo, algumas datas onde realmente não vai ter. Acho até que em alguns contextos, e aí daqui a pouco a gente vai chegar no Cearense, e isso tem a ver muito com a utilização do Castelão, né? Que no ano passado foi um problema, sim, que a federação não permitiu nem Ceará e Fortaleza jogarem as semifinais no Castelão. Então, agora com mais espaço, pode ser que alguém jogue no meio de semana e o outro no final de semana, uma possibilidade também. A gente vai para outro pacote de estaduais, tá? E é o que eu estou chamando no outro vídeo que eu já fiz com o Celso, na apresentação geral, de modelo modinha, tá? O que é que eu chamo de modelo modinha? Talvez a saída mais comum, Minhoca, encontrada pelas federações, porque grande parte delas mantém a estrutura com 12 equipes, foi copiar
a essência da Copa do Nordeste, com variações ali nos cruzamentos, mas qual é a essência? Divide as 12 equipes em 2 grupos de 6, faz os jogos contra as equipes do outro grupo, o que garante 6 datas para a fase de classificação, tá? E a partir das quartas de final, você passa a enfrentar equipes do seu grupo. No entanto, nas quartas de final, dos campeonatos que adotaram esse sistema, entre os 13 que a gente escolheu, tá? São 5. Carioca, Gauchão, Paranaense, Catarinense e Parazão, né, que é o paraense. Desses 5, 4 nas quartas de final seguem a lógica do enfrentamento dentro do mesmo grupo, que para mim é a essência dessa regra. Para essa regra fazer sentido, o cruzamento tem que ser dentro do mesmo grupo. O paraense já muda daí, porque o paraense não classifica por grupo, Minhoca. Classifica os 8 melhores. Tem uma variação geral, né? Geral aí. Você joga contra os do outro grupo, mas a classificação é do 1º ao 8º, tá? E na semifinal e final, há uma subdivisão, né? Desses 5 campeonatos aí, os modelos variam. O paraense já segue a lógica do cruzamento olímpico. O gaúcho, nas quartas, respeita o cruzamento dentro do próprio grupo, mas na semifinal já vai para o cruzamento olímpico. Invertido. Tá? Carioca e paranaense seguem o que para mim é o certo, tudo dentro do grupo até a final, saindo um finalista de cada grupo, tá garantindo o finalista de cada grupo. Sim. E o catarinense reinverte na semifinal, tá? E mistura essa fórmula. Para mim, a raiz esportiva e justa desse modelo de campeonato, só quem está fazendo do início ao fim são as federações do Rio de Janeiro e do Paraná. Os outros fazem curvas no caminho que muitas vezes, Minhoca, muitas vezes eles fazem isso pela pressão popular, né? Para não ter aquilo, meu time fez 16 pontos em um grupo, o outro fez 9 e passou. Sim. Que aí é aquela coisa, né? Os adversários acabam sendo os mesmos, né? A gente viu muito isso na Copa do Nordeste, em algumas edições, que aconteceu muito de um grupo ser superior ao outro, e teve já, né, o fato, né, por exemplo, Fortaleza foi campeão, por exemplo, da Copa do Nordeste 2024, tendo uma pontuação bem abaixo do que o 5º colocado do outro grupo, acho que até o 6º colocado, não sei se o 7º também, e depois chegou na fase final, realmente acabou conseguindo mais à frente. Eu acho esse formato interessante, eu acho que é uma ideia mais equilibrada também, não é tão simples quanto os outros estaduais que a gente mostrou, mas eu acho que ele dá uma conotação de um campeonato mais tendo possibilidades, né, de tanto surpresas como também algumas situações que acabam favorecendo também alguns clássicos acontecendo, por exemplo, o Campeonato Carioca com essa possibilidade maior. Agora, só um detalhe aqui do Campeonato Paraense. O Paraense é o último que começa dessas equipes da Série A. Eu achei um pouco arriscado, porque eu dando uma olhada nas datas base do Parazão, viu, Fred? 2 datas batem com rodada de Série A. Aí eu falei, não é possível que a galera cometeu esse erro. Dá para colocar ali numa data de Copa do Brasil, que o Remo não vai jogar? Dá. Mas, daria para ter começado antes, né? Boa parte dos estaduais vão começar agora nesse final de semana. Então, acho que foi um certo... Alguns já começaram, né? No meio de semana... Vai ter a Copa Grão-Pará, né? Aquela Copa que é do campeão da Copa do ano passado com o campeão paraense. E aí vai ter esse confronto, que eu acho que é o Águia contra o Remo. Mas, de toda forma, é apenas aquela competição ali, naquela Supercopa. Uma Supercopa, né? Que acontece ali no estadual. É isso, vamos pro detalhamento desses 5 campeonatos, tá? E aí a gente tem esse detalhamento, todos com 12 times, tá? O Carioca, numa versão bem enxuta, né, Minhoca, de distribuição de datas, porque faz ali os 6 jogos, mas tem quartas de final em jogo único, semifinal em 2 jogos e final em jogo único. Acaba sendo o estadual mais curto em relação à utilização de datas no país, né? Fechou ali com 10 datas. Sim.
maus tempos de caixa d'água, né? Eu diria bons Não à tempos de toa. caixa d'água. Caixa d'água tá se revirando no caixão com a turma fazendo um campeonato lógico. Não à toa desses campeonatos estaduais mais pesados, né? Mineiro, Paulista, Carioca e tudo mais, ele é o que começaria por último, né? Só que aí teve uma situação, como o Flamengo vai jogar contra o Corinthians, a Supercopa, né? No caso nacional, aí anteciparam o jogo do Flamengo. O Flamengo vai até colocar os garotos como costuma utilizar todo ano. Mas era isso, Carioca vai começar só no outro meio de semana, né? No meio de semana que tá vindo aí. Não começa no final de semana como boa parte dos campeonatos estaduais. E aí, por esse motivo, acaba tendo aí essa quantidade de datas, uma menos do que a própria CBF tinha estipulado. Poderia ter colocado, por exemplo, 2 jogos da final, se quisesse, né? Daqui a pouco a gente vai chegar no Paulista. O Paulista conseguiu mais uma data ali para fazer, mas também tem um detalhe importante, né? Diferentemente que no Paulista não tem nenhum representante do estado disputando a pré-Libertadores, no Carioca tem, que é o Botafogo. É bom lembrar. O Botafogo vai disputar. E a pré-Libertadores é o maior. A pré-Libertadores e aquela fase playoff da Sul-Americana são os maiores inimigos do calendário brasileiro. Da né? CBF, exatamente. Exatamente. Acho que aquela fase playoff é a maior inimiga. Não à toa, estavam tentando tirar essa vaga, transformar uma vaga direta e não ter mais essa vaga na pré, e aí é que tá. Já saiu até a licitação dos próximos anos, né, da Conmebol, tanto da Libertadores Sul-Americana. Não acho que isso vai acontecer. Então, se acontecer é porque é alguma coisa surpresa. E aí, Minhoca, são realmente campeonatos muito parecidos, com algumas variações ali de contextos culturais, né? No Rio Grande do Sul, eles criam um troféu Farroupilha ali para os eliminados nas quartas de final, tem essa característica, tá? E uma coisa interessante aí, que para mim faz falta naqueles 4 primeiros, no arbitral do Pernambucano ainda teve a votação. Mas os clubes pequenos disseram, não, cai o último mesmo, não inventa não. Mas eu acho, assim, fundamental esses quadrangulares da morte, os playoffs são ainda melhores, né? Como vai ter ali no Paranaense. Né? Até pela situação, Fred, que a gente vai estar vendo ali começo de fevereiro, acabando essa primeira fase. Então já vai ter gente assim, no mês de fevereiro, tipo assim, acabou, tchau, só o próximo ano agora. Porque alguns desses estaduais não têm a Copa estadual, né, no segundo semestre. Pode ser que alguns tenham mudança, porque, e aí só para trazer um detalhe, né, todas as federações que têm direito a 3 vagas na Copa do Brasil, que é aquela quantidade mínima, obrigatoriamente tem que ser do estadual. Então elas não têm o direito de criar uma vaga via Copa, né? Ou, por exemplo, essa taça Farroupilha, que é dentro do próprio estadual. Então, especificamente para quem tem mais, como é o caso do Gaúcho, do Carioca, esse pode criar, né? O pessoal do Rio de Janeiro tem a Copa Rio no segundo semestre, que aí o campeão escolhe se quer ir para a Série D ou para a Copa do Brasil e o vice assume ali a vaga que sobra. Mas nem todos os estaduais têm essa possibilidade, mas o catarinense pode fazer, o paranaense pode fazer, o Pará acho que não. Mas, de toda forma, né, essa é uma situação aí que muitas vezes poderia ser trabalhada mais, né? Porque, de fato, o pessoal chegar ali... Aconteceu uma vez aqui no Campeonato Estadual, até o Floresta, hoje que está na Série C, terminou janeiro, não tem mais nada para jogar. Só o próximo ano agora. Eu dei esse exemplo, Minhoca, em um dos programas recentes. Um jogador do Sport, lateral direito, Everton, né, que pertence ao Sport, mas foi do jogador do Juventude nessa temporada, na Série A do Brasileiro. Tá com a Portuguesa agora. Ele, em um mês, caiu 4 divisões, né? Saiu da Série A para a Série D. 3 divisões, no caso, caiu. Mas aí ele vai naquele pensamento que, para mim, é um pensamento que não cabe esse ano. Que é, não, vou jogar o Paulista. Só que, veja a lógica que eu falei no vídeo, Minhoca. Everton, ele tá indo agora. Ele não estava treinando no Sport. Ou seja, ele não vai jogar esse final de semana. Que se apresente lá, não vai jogar no meio de semana. Perde 2 rodadas. Vá lá que seja. Se o lateral direito que estiver jogando no lugar dele tiver muito mal, ele jogue na 3ª rodada. Se o cara tiver ido ok, o cara não vai perder a posição para um recém-chegado com 1 semana de treino. Tem que chegar voando já, né? E aí lá se vão. Uma preparação básica, ele precisa de 1 semana, Minhoca, para ter um mínimo de condição de jogo, ou mais do que isso. Então, eu vou considerar que ele não joga as 3 primeiras rodadas. São 8 no Paulista. Se a Portuguesa não classificar, ele vai ter feito 5 jogos, pô. Exatamente. 5 jogos. Exatamente.
né? E aí aí realmente compromete muito, né? Claro, isso. no caso aí, a gente tá falando de jogo portuguesa, que até alguns anos atrás, Sim, um bom claro, tem tempo uma já, camisa, tem tem uma uma... camisa, é uma SAF, né, de um clube paulista e tudo mais. Mas para isso precisa fazer algo diferente, né? Precisa, por exemplo, vai jogar a Copa do Brasil, se for avançando e tudo mais. Mas é isso. Eu acho que para o atleta realmente não foi tão bom. E para isso ele vai ter que jogar muita bola para conseguir esse espaço, né? Chamar a atenção. É isso, tá? Eu chamo a atenção aí, antes da gente passar esse slide, para esse playoff da permanência muito legal no Campeonato Paranaense, tá? O quinto de um grupo enfrenta o sexto do outro. Isso. E vice-versa. Veja só. Em qualquer estadual que tivesse isso, Minhoca, todo mundo ia querer assistir esses jogos. Isso. São jogos muito, muito legais, tá? Eu acho que quem não tem esses jogos programados em 2027 devia adotar, porque eles, para mim, são assim, dão mais emoção a campeonatos que precisam disso, né? Isso. Precisam de atrativos. Isso. Agora a gente começa a... Os próximos 2 campeonatos que a gente vai apresentar começa a deixar mais claro algo que Minhoca já falou no começo do programa, que é a federação precisando se preocupar com o interesse direto dos seus principais clubes. A gente já vê aqui, indiretamente, tá? A gente vê aqui, nesses estaduais que estão na tela, há uma lógica de você ter 2 grupos e um dos seus grandes clubes liderando cada grupo. No Rio de Janeiro, obviamente, 2 em cada. Tá? No Paraná, Atlético Paranaense e Curitiba. Tá? No Gauchão, Grêmio e Inter. Isso. No Parazão, Paysandu e Remo. O catarinense, ele é divertidíssimo. Ele é o campeonato mais equilibrado, mais distribuído assim, do país. Tá? Os próximos que a gente vai ver, as federações, elas têm uma preocupação com 3 clubes. Tá? E aí, ao invés de fatiar as 12 equipes em 2 grupos de 6 e fazer aquele modelo que virou o modelo mais utilizado em 2026, eles precisaram ir para 3 grupos de 4. Tá? E aí complica um pouquinho a dinâmica, mas encontraram saídas ali parecidas na primeira fase com variações depois. Tá? Sim. Como é que vai ser? Monta os 3 grupos e, de novo, prevalece aquela lógica de você só enfrenta os times do outro grupo. Isso. Tá? No caso dos outros grupos aqui, né? Dos no outros caso, são grupos, 2 grupos. Exatamente, isso. Perfeito. Então, como você está vendo a imagem, o verdinho só enfrenta o vermelho e o azul, o vermelho só enfrenta o verdinho e o azul. Eles seguem a mesma cartilha, tá? Na primeira fase. O Mineiro já avança direto para semifinal, tá? Com a lógica de ter... A gente vai explicar melhor no outro slide, mas os 3 melhores primeiros colocados. Sim. E o melhor segundo, tá? Sendo que o time de melhor... o melhor geral, né? Que não foi o melhor geral que não foi classificado. Que acaba que vai ser o segundo, na prática. Obrigatoriamente, no caso. Aí, o melhor primeiro pega esse melhor segundo e os outros 2 se enfrentam. É básico, é rápido, é simples, tá? No Goiano, passam 8 né? Equipes, né, Minhoca? Isso. E aí vai para uma linha mais longa de campeonato, tá? Deixa eu trazer o outro slide que a gente mergulha um pouquinho mais em cada um deles, tá? Porque o Goiano faz classificação aberta, né? Isso. Que é parecido com o do Pará, né? Isso. E com o de São Paulo, né? Isso. Mas do que a gente viu até aqui, é parecido com o do Pará. Usa a lógica do Pará. Sim. Então, essa é a grande diferença, no final das contas, entre os 2 campeonatos, né? O Mineiro classifica dentro do grupo e puxa um segundo colocado. E o Goiano faz uma classificação zona. Eu acho que funciona, Minhoca, mas abre aquela margenzinha de injustiça técnica, né? Isso. A gente viu ano passado, acho que foi ano passado, né? Que o Goiás acabou sobrando logo no primeiro mata-mata. Então pode acontecer, logo nas quartas de final tem um clássico goiano, né? Pode ter ali um confronto entre Vila e Atlético Goianiense, Atlético Goianiense Goiás, Goiás e Vila e tal. Pode ter uma possibilidade dessa, porque nada protege. A tentativa é de proteger, na verdade, assim, a tentativa, na verdade, que é sempre uma situação que aconteceu com a própria Copa do Nordeste, né? Tem que ter os clássicos na primeira fase, porque senão se torna uma primeira fase sem muitos atrativos. Então eles fazem com que
tenha pelo menos um jogo, para não terminar o campeonato sem o Atlético Goianiense pegar nenhuma vez o Goiás ou nenhuma vez o Vila Nova. Então tem que ter o confronto dessas 3 principais equipes. E o mesmo vale para o Campeonato Mineiro. Né? Só que no Campeonato Mineiro, dando essa proteção. Né? Claro, a possibilidade, claro que pode acontecer, vai que o América Mineiro é a melhor equipe entre os primeiros colocados e Galo e Cruzeiro são os primeiros dos outros. E aí eles se enfrentariam já numa semifinal. Mas isso. Aqui é um nível de proteção que a gente vai ver mais à frente, que tem estadual que protege mais ainda, né? Equipes principais. Mas aqui já tem uma certa proteção, sim. Isso. E aí, vale destacar que a Federação Mineira respeita o América, né? Porque a Gaúcha é Grêmio e Inter sem Juventude. Não tem Juventude, não. Eu diria que até tem mais peso, né? Tem bem mais peso do que o América. Mas é aquela história, capital interior, né, Minhoca? Exato, capital interior, bem lembrado. A gente aqui do Nordeste temos nossas reclamações em relação ao eixo, mas dentro de cada estado, as cidades do interior têm suas reclamações com razão em relação à turma da capital, tá? E aí a gente avança, Minhoca, justamente, tá? Para o seu filho aí, que você precisa criá-lo. Invençãozinha, tá? Porque assim, não foi... Como é que faz... O presidente da federação falou, como é que faz o simples? Não, quero não. E esse aí, 2 de 6? Pô, vamos pensar em alguma coisa diferente, mais animado, né? E aí, Minhoca, o cearense saiu criando, subdividindo o campeonato, né? Em 2 fases de grupo, tá? Isso. Na primeira, são 2 grupos de 5, seguindo a lógica de enfrentar os adversários, tá? Aí é do mesmo grupo, né? Isso. O cearense, você começa dentro do mesmo grupo, porque aí você faz 4 jogos, tá? É a primeira fase mais rápida do Brasil. Daqui a 2 semanas... não, como vai ter uma ninguém joga, né? Daqui a 2 semanas e meia termina a primeira fase do Campeonato Cearense. Avançam 3 de cada grupo. E só aí Ceará e Fortaleza vão se encontrar, porque eles são os cabeças de chave. Tá o Ceará verdinho, Fortaleza vermelho. Quando chega na segunda fase, aí os jogos são cruzados, tá? Classificando 2 de cada grupo e indo para a semifinal. Aqui a proteção é muito grande, Minhoca, porque eu diria que é impossível Ceará e Fortaleza não passarem sendo 3 de 5 e impossível não passar sendo 2 de 3, né? Então, assim, eles vão separados, né? Obrigatoriamente separados até a final, Minhoca. Obrigatoriamente separados, né? Não tem como se enfrentarem na semifinal. Não, eles garantem, assim, não tem nem a garantia de ter o clássico rei, mas a gente sabe que vai ter, né? Porque imaginar que Ceará e Fortaleza vai ter 4º ou 5º dessa primeira fase é até difícil a gente imaginar. Mas esse é um formato que não é tão novo, viu, Fred? Já aconteceu isso um ano. Aliás, teve um ano, se eu não me engano, foi um ano até que gerou polêmica, que é normal acontecer. Como era um grupo enfrentando o outro, o grupo do Ceará somou mais pontos. Aí o Fortaleza meio que não fez muita questão de ganhar na última rodada. E esse resultado acabou prejudicando. O Ceará, por exemplo, acabou não passando de fase. Eu acho que não estou lembrado qual foi o ano especificamente, não sei se foi 2017, ali 2018, ou foi um outro ano. Mas, de toda forma, esse formato já foi adotado outras vezes. Eu acho que para o que aconteceu no futebol cearense, no final de 2025, com os 2 rebaixamentos, essa primeira fase vai ser uma primeira fase onde o torcedor vai estar muito desgostoso das equipes, sabe? Porque, como a gente estava citando os outros estaduais... Melancolia absoluta, né? Porque não tem um jogo atrativo e tal. Por exemplo, vai começar o estadual até com Ferroviário e Fortaleza. Mas o Ferroviário também, né? Assim, não é um grande apelo e tudo mais. É mais pela história em si. Então, eu acho que os primeiros jogos vão ser bem... digamos, eu acho que é o ônus que vai se pagar pelo fato de 2 equipes que estarem nessa situação e qualquer resultado adverso que acontecer, né? A torcida que já está irritada, que já está desgostosa, é capaz até de se irritar mais caso isso aconteça, mas eu acho que a tendência, de fato, é os 2 passarem em primeiro. E aí, nessa fase de grupos, lembrando que a gente vai ter uma situação aí de disputas, viu, Fred? Porque os 2 eliminados, que aí você até destacou, né? Que foram eliminados nessa segunda fase, aí, dos 2 grupos de 3, vão disputar a 5ª colocação, que poderá ser uma vaga de Série D, por exemplo. A depender de quem avança para a semifinal, pode estar valendo uma vaga na 4ª divisão de 2027. Né? E aí, claro, os semifinalistas, quem foi eliminado também tem uma disputa, né? Acho que você chegou a não colocar aí, mas tem uma disputa sim, para quem foi eliminado na semifinal, que é o 3º lugar,
que teve ano Sim, passado. eu não coloquei, não destaquei os terceiros. O Maracanã, que acabou ganhando o Ferroviário, ganhou a vaga na Copa do Brasil. O Ferroviário foi de fora. E aqui vale, né? Lembrando que é o campeão e o vice e o terceiro colocado. E aí, claro, pode ir para o quarto, mas a depender dos contextos que podem aparecer aí mais à frente. Mas é isso, é um campeonato que eu diria que é bem simples. Acho que o calendário poderia até ter mais datas, mas eu acho que quando a Federação Cearense estava preparada para a Série A, né, Minhoca? Imaginando alguém na Série A, né? Para não comprometer, como ela vinha defendendo Ceará e Fortaleza ao longo dos últimos anos. Então, quem assim, melhor tem feito isso. A Federação Cearense, ela tem um outro grande elogio que sempre foi essa proteção das vagas, né? Sempre fez uma distribuição muito inteligente, né? Não só para Ceará e Fortaleza, na questão de tipo para tentarem chegarem na final com mais tranquilidade, mas até olhando mesmo, Fred, uma situação tipo assim, ó, a Federação Cearense já tem tantas vagas que a gente pode se dar o luxo de abrir mão aqui de todas as vagas no estadual e tipo assim, não, já vai ter, lembra que tinha uma época que era Ceará e Fortaleza já estão garantidos já na Copa do Nordeste, era mais ou menos isso, se eu não me engano, que já tinha vaga via ranking, eu não tô lembrando como é que era. Não, acho que era na Copa do Brasil, né, que ainda tinha aquelas vagas via ranking. Então não precisava Ceará e Fortaleza ficar tão preocupado assim, porque já estava garantido e geralmente a Federação Cearense tinha um time a mais na Copa do Brasil. Porque ela protegia pela Copa, né? Porque tinha proteção ali via ranking. Vamos lá, tá? E aí a gente, para terminar, chega... Se o Ceará fez uma invençãozinha, a Federação Paulista fez uma engenhoca, né? Baseada na Champions. Isso. Com lógica, tá? Com lógica. Eu acho que para você, Mioca, que é mais aficionado por números, detalhes e composições, deve ter um certo prazer em ver uma engenhoca funcionando, né? Então traduz aí essas cores que eu coloquei, porque são 16 times, né? Sim. A Federação Paulista já tinha esse problema nas mãos, que eram as 16 equipes, né? Um campeonato valiosíssimo, de cotas altíssimas e que precisava de mais datas, tá? No final das contas, teve uma ideia meio mirabolante, meio necessária de fazer uma composição, né? É o terceiro vídeo que eu falo do Campeonato Paulista. No primeiro, o Cássio discordou de quando eu fiz a comparação com a raiz ali das tabelas da NFL. No segundo, o Celso concordou quando eu fiz a comparação com a raiz ali da lógica da NFL, que você não enfrenta todo mundo. Sim. Então estamos no desempate e eu temo que você não concorde comigo, porque você tem um perfil mais parecido com o Cássio. Não, mas eu vou concordar com você. Eu vejo que lembra mais mesmo o formato NFL mesmo, assim, de possibilidades, né, de adversários. Você garante, assim, os jogos principais. A ideia, né, para quem ainda não conseguiu situar, tem lá o pote principal, né, que aí o Fred trouxe esses verdinhos aí, que são os 4 grandes, né, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras. Eles vão ter que se enfrentar, sempre vai ter que ter um confronto entre eles. E aí você vai enfrentar dos outros potes separados ali para cada um com 4 times, você vai enfrentar 2, só que um deles você só vai enfrentar um. Então, quando foi os times vermelhos, eles vão enfrentar todas as equipes do próprio pote vermelho, e aí você vai enfrentar dos outros 2 equipes, e o terceiro pote ali você enfrenta apenas um adversário, e aí dá um equilíbrio. Eu acho que é uma ideia bem equilibrada. É uma situação que eu confesso que eu queria ver no Brasil sendo aplicado, porque lá fora eles fizeram muitos estudos para que não houvesse nenhum problema. E eu acho que se torna muito atrativo. Sempre tem jogo interessante. Claro, no Campeonato Paulista você tem 6 equipes da Série A, você tem ali equipes da Série B. Então, são 10 equipes da A e B. Você tem um Guarani, que apesar de estar na Série C, mas uma equipe muito tradicional. Gastando muito, né? Como dinheiro esse ano. Então, assim, queira ou não, o campeonato em si, que é o que mais paga, faz com que não tenha uma rodada inútil no Campeonato Paulista. Nenhuma rodada inútil, sabe assim? Sempre e os grandes, Minhoca, ficaram preocupados porque ficou pior para eles, né? Porque forçam os clássicos, né? Aquela coisa. Há um temor de rebaixamento. Eu vi quando saiu o... Mas assim, eu confesso que teve um pedido do Palmeiras até acho que foi no ano passado, foi no ano retrasado, porque eles queriam que os primeiros colocados de cada grupo, que era naquele formato, como a gente viu no Campeonato Gaúcho, né? Que era um grupo enfrentando os outros grupos. O Gaúcho não, desculpa, o Campeonato Mineiro, né? E aí o Palmeiras queria que passasse os primeiros, e na soma geral daqueles que não foram os primeiros, passassem os melhores ranqueados. Nesse aqui são os 8 melhores mesmo. Eu acho muito difícil que os 4 não estejam. Já vimos o Santos sofrer,
Já vimos o Corinthians sofrer recentemente. Mas aí, assim, corre esse rebaixamento, corre. Porque antes era só esses 2 rebaixados, mas vamos combinar que qualquer um dos grandes tá entre os 2 piores do campeonato, aí também é pedir. E aí faz parte, né? Faz parte de ser. Porque a tabela para eles ficou pior, né? A tabela para eles, pela lógica, ficou pior. Mas eu diria que, no geral, eu acho muito difícil acontecer que um deles seja rebaixado. Pode até ter ali um mau desempenho, mas a ponto de ser rebaixado, não. E aí, né, o rebaixamento é o básico, 2 caem, não tem aqueles jogos emocionantes, tá? Os 8 se classificam, quartas e semi em jogo único, a final seria em jogo único, mas a Federação Paulista conseguiu a segunda data, né? Então, assim a gente tinha uma data ali que era de Copa pré-Libertadores, né? E aí não tem também representante paulista, e aí conseguiram. A gente sabia, né, Minhoca, que no final das contas a chance de conseguir era muito grande. Exato. Então, entre mortos e feridos, entre pressão, medo de inchar o calendário, de criar nós, salvaram-se todos, né? A gente começa 2026 com o campeonato com o calendário organizadinho, com os estaduais tendo sua luz, né? Sobretudo onde não tem Série A, porque você basicamente só vai ter os estaduais com um joguinho de Copa do Brasil pelo meio, não vai ter Copa do Nordeste atravessando aqui no Nordeste, então os estaduais vão ter sua luz. Eu tenho alguns pontos mais críticos em relação ao calendário, sobretudo na Copa do Nordeste, mas na dividida eu ainda prefiro as coisas começando e terminando, sem longas pausas, tá? Porque você vive cada campeonato da forma que ele precisa ser vivido, tá? Se o Bahia vai jogar o baiano inteiro com o sub-20, com os reservas, ok, o torcedor da Bahia vai viver o campeonato baiano dessa forma. Se quando chegar a Copa do Nordeste, Ceará, Fortaleza e Sport optarem por descartar a Copa do Nordeste e jogarem com elencos alternativos, o torcedor vai ver dessa forma. Muito melhor do que jogar 2 partidas, aí daqui a um mês joga outra, aí daqui a 3 meses joga outra. Aquilo deixa você completamente sem o ritmo, sem a alma da competição, né? Acaba criando finais xoxas, assim, desanimadas. A gente viu, e sempre que isso aconteceu, a gente viu as finais. Claro que também sempre que isso aconteceu, acabou dando azar no perfil das finais que aconteceram, né? Foi Bahia e Confiança, Bahia e Sampaio. Mas quebra demais, pô. Perde muito o foco, tá? Então, e vamos ver, eu acho que é a única coisa que eu complemento aí, Fred, é realmente isso, né? Os finais dos estaduais chocando com o começo da Série A, chocando com as fases iniciais da Copa do Brasil, para quem for ingressar nas primeiras fases, e aí você vai ter uma noção, né? Porque aí, claro, vão começar a ter jogos importantes, e aí você pode ter uma viagem, vai ter que ir para um estado mais distante, tendo uma final. Então, acho que a depender do contexto, uma equipe que tem mais peso, que tem uma certa garantia, uma possibilidade maior de uma permanência de Série A, pode não focar tanto ali no contexto. Por exemplo, vamos ver como é que vai estar Bahia e Botafogo, né? Tendo que disputar essas. E aí, a depender do contexto, se vai valer tanto assim o estadual nesse momento, como a gente estava citando. O Botafogo até deu uma descartada, a gente pode imaginar isso. E o Bahia também, como você falou, né? Talvez utilizando o sub-20. Então, os paranaenses também, viu, Minhoca? E os paranaenses também, que já deu para ver aí, né? Já saiu a primeira rodada, que era com muitos jogadores assim que não eram as peças principais visando o ano. Tem outro vídeo maior que a gente fez, a gente passa pelas, digamos assim, pelos sentimentos de necessidade de título. Existem estaduais em que há algo maior em jogo. O cearense, por exemplo, vem título a título, pela hegemonia. Tá? No Pernambucano, a gente. O Cruzeiro, né? O Cruzeiro já está exatamente. Tempo, né? O Atlético Mineiro, numa sequência gigantesca. Tá? O Pernambucano, por uma soma de fatores, ganhou o Sport precisando apagar a maior vergonha da sua história. O Santa Vira no SAF cria há 10 anos uma sensação de equilíbrio que anima, tá? Mas o paranaense, nenhum deles tem carência de título, e os dois precisam, né, de pontos na Série A urgentemente, né? É um estadual que deve ser bem descartado aí pelos seus 2 times da Série A. Mas é isso, tá? Cumprimos aí essa nossa dívida. Tínhamos prometido esse programa detalhando os formatos, e não foi aos 45 do segundo tempo não, porque já tem estadual rolando aí há alguns dias. Foi aos 52. Mas aos 52 do segundo tempo
Já vimos muitos gols históricos aí, Sim. com 6, 7 minutos de acréscimos. Esse programa foi dessa forma, tá? Pra quem não nos conhece, eu sou Fred Figueroa, fiz esse vídeo com o Thiago Minhoca, a direção de Massinho Sabotagem. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.